Olá pessoal, meu nome é Alexandre Guimarães e eu faço parte do time da Elo Group. A Elo é uma empresa que vem se dedicando há mais de uma década a apoiar órgãos e entidades do setor público na geração e na ampliação de resultados em políticas públicas por meio de transformações. Eu fui servidor por 25 anos e ao longo dessa jornada, acho que tanto quanto vocês, eu experimentei momentos de realizações, coisas bacanas, mas também experimentei muitas situações de dificuldades para transformar. Quando a gente quer gerar os resultados e eles não acontecem, as coisas não se operam como a gente imagina. E aí a gente se pergunta nessas situações, será que é inviável realizar transformações no setor público? E eu estou sendo sonhador, ingênuo? Ou será que não, eu devo perseverar e é possível realizar as transformações de que o setor público tanto precisa? Este é um conflito que me acompanhou por grande parte da minha trajetória no setor público. E pensando exatamente nesse tipo de conflito que é comum ao servidor público, nós trouxemos uma abordagem que busca reunir as experiências como a minha, de caráter pessoal, com as experiências institucionais, não só em consultoria, mas também da atuação de entidades do terceiro setor junto a órgãos do setor público. E com isso, nós trouxemos uma abordagem voltada para gerar inovação em serviços públicos de maneira que a gente consiga impactar o cidadão e criar capacidade para o Estado. E com isso eu gostaria de te dar as boas-vindas ao programa Espiral de Transformação Pública. O nosso programa ele está dividido em dois módulos. O módulo 1 é um módulo de princípios ou fundamentos. A gente vai explorar 5 princípios que devem nortear, na realidade, as transformações no setor público. O módulo 2 é um módulo em que a gente promove um mergulho, uma imersão nas etapas da transformação e a gente dá um caráter bem prático, explorando modelos e abordagens sobre como fazer. Ambos os módulos estão divididos em blocos e os blocos em vídeos ou aulas super curtas e objetivas. Quando a gente fala em serviços públicos, de algum tempo já se consolidou a ideia de que a gente pode envolver 3 dimensões ou 3 grandes aspectos. O primeiro deles diz respeito à geração de impacto por meio das políticas públicas, mas isso acontece por meio da transformação dos serviços em si, é a transformação técnica dos serviços. Então, quando a gente fala em ampliar impacto, em gerar resultado de políticas públicas, é necessário promover transformações que ampliem a qualidade dos serviços ofertados. A gente está falando de qualidade de serviços ligados à saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e outros de que tanto o nosso país precisa. Além de promover transformações técnicas, é preciso também criar capacidade institucional. O que é capacidade institucional? É a habilidade de transitar na perspectiva técnico-administrativa, ou seja, é preciso, para que as transformações aconteçam, desenvolver habilidade em gestão, por exemplo, de processos, projeto, aspectos de governança, controle, etc. Mas é preciso também desenvolver habilidades no plano político-institucional. E aí a gente está falando de conseguir, por exemplo, articular com lideranças, com todos os atores envolvidos, promover o controle social, a interação e o contato com a sociedade e o cidadão e interagir muito bem com as instâncias políticas representadas, que foram eleitas, ou seja, é preciso a gente conseguir articular em torno da transformação. E por fim, a terceira dimensão envolve um aspecto de alta complexidade, sobretudo hoje em dia, que é promover as transformações no ambiente de grandes restrições orçamentário-financeiras. Então é preciso promover também a sustentabilidade financeira. O que é isso? É realizar as transformações sem onerar os custos da máquina pública e sem degradar ainda mais a relação receita-despesa. Bom, tudo isso parece fazer sentido, né? Só que o contexto do setor público atualmente no nosso país é muito desfavorável. Para começar, os serviços públicos no Brasil eles são considerados, em geral, salvo honrosas exceções, de baixíssima qualidade. Uma pesquisa recente do Tribunal de Contas da União revelou que, dos serviços com participação federal, 3% são considerados adequados, suficientes. 58% não atingiram os mínimos de qualidade e 38% se encontram em situação intermediária. Ao mesmo tempo, consolidou-se entre os servidores uma ideia de que não vale a pena assumir os riscos de empreender, de caminhar no mundo executivo do setor público para empreender, para transformar em função dos riscos, em função das ameaças. Que ameaças são essas? A gente tem uma hipertrofia, por que não dizer, um desenvolvimento assimétrico dos mecanismos de controle, a sociedade está muito atenta, e é correto,
mas isso não acompanhou no mesmo compasso o desenvolvimento da gestão. A gente tem riscos notórios para o CPF, riscos de processos, de denúncias, riscos de tomadas de conta especial e até de judicialização excessiva de controvérsias. Se a gente somar isso tudo com a questão e a imagem que se consolidou na sociedade de que os problemas do setor público residem no próprio servidor público, isso tem como resultado um ambiente de alto estresse. Em resumo, a conclusão é: não vale a pena empreender. E a gente precisa acrescentar a tudo isso a perspectiva de um ano, agora em 2019, muito difícil sob a ótica orçamentário-financeira, em que União, Estados e municípios vão precisar manter e melhorar serviços, ou seja, fazer muito mais com muito menos. É uma realidade complicada em que restrições múltiplas vão se apresentar sob a ótica orçamentária e financeira. Assim, se a gente fizer uma reflexão sobre aquelas 3 dimensões que eu abordei há pouco com vocês, sobre os serviços públicos, a gente pode concluir que, de certa maneira, a gente vem patinando nas 3. Por quê? Sob a ótica da inovação técnica, da qualidade dos serviços, os nossos serviços estão longe de serem considerados bons. Se a gente pensar em geração de capacidade, ganho de capacidade por parte do Estado, a gente tem um servidor que, como regra, acha que não vale a pena empreender e assumir riscos. E se a gente olhar sob a perspectiva orçamentário-financeira, ou seja, a perspectiva do equilíbrio das contas, o Estado está quebrado. Agora imagine o que pensa quem está do lado de lá do balcão, quem está fora do serviço público. Essas pessoas podem estar imaginando o que o servidor público fez ao longo da última década enquanto essa tempestade perfeita, ou seja, a degradação dos serviços públicos e da situação propriamente dita do Estado se degenerou de tal maneira. Então as pessoas, é natural que imaginem que nós, servidores públicos, somos uma casta, uma elite burocrática, um posto de ineficiência e que nós passamos a última década, se a gente pode olhar essa extensão de tempo, fazendo absolutamente nada, sendo absolutamente improdutivos. E eu te pergunto, o que nós fizemos na última década? E a resposta, pessoal, é que você, servidor, fez muita coisa. Tem muita gente boa que suou muito a camisa ao longo dessa última década para trazer transformações, melhorias, para aprimorar, para incrementar, valorizar os serviços públicos no Brasil. A gente pode citar muitas coisas. Órgãos e entidades realizando um esforço grande para implementar a gestão estratégica, desenvolver iniciativas estratégicas, conduzir projetos de melhoria e transformação de processos, se desenvolver na expertise de condução de projetos em si, implementação, desenvolvimento e implementação de tecnologia, soluções de tecnologia, projetos de inovação, desenho de serviço, projetos de reestruturação organizacional e desenho organizacional, redução de gastos e desperdício. Só para citar, pessoal, algumas coisas que a gente tem visto por aí em grande quantidade. Contudo, a constatação é de que os resultados ficaram bem abaixo das expectativas. Na prática, é como se a gente constatasse um gap gigante entre as expectativas que a gente estabeleceu no começo e os resultados obtidos. E aí a pergunta correta não é se o servidor público trabalhou, se os órgãos e entidades se movimentaram, porque a gente sabe que eles fizeram. A pergunta correta é por que os resultados não vieram? Na verdade, esse gap que a gente fala, ele pode ser percebido por alguns sintomas clássicos. Nesse caso eu vou usar um exemplo pessoal para ajudar nessa reflexão. Há alguns anos, eu, juntamente com outros colegas, atuava no setor público e a gente se viu envolvido numa iniciativa que a gente acreditava muito, que era de implantação do gerenciamento de riscos corporativos no órgão público. Naquela ocasião, isso foi antes do tema riscos, assumir a dimensão que tem hoje, sobretudo no governo federal, em função de uma instrução normativa. Naquela época isso não acontecia ainda. Nós realmente acreditávamos que era muito importante para proteger e ampliar os resultados da instituição a abordagem de riscos. E aí conduzimos uma ampla pesquisa bibliográfica, fizemos várias reuniões, procuramos sensibilizar os atores envolvidos, criamos uma metodologia própria, documentamos tudo isso, foram inúmeras reuniões, inúmeras, incontáveis telas de PowerPoint, validações sucessivas, documentação daquilo tudo, só que os resultados efetivamente não aconteceram. E aí, fazendo uma reflexão, voltando no tempo, a gente vê alguns sintomas que refletem exatamente essa problemática. Para começar, ao longo do trabalho de levantamento, não só dos riscos, mas das medidas de mitigação, foram entusiasticamente aprovadas várias medidas no começo.
Só que quando essas medidas iam para as áreas, elas de fato não eram implementadas. As ações não tinham um reflexo na prática. Por outro lado, muito daquilo que se pensou necessitaria de uma mensuração de resultados. Foi um outro aspecto também importante. A gente percebeu que não havia um grande interesse em mensurar, até porque as dificuldades, as fragilidades iam se mostrar no processo de mensuração de resultados. Do ponto de vista do público interno, dos atores, dos servidores, a gente percebeu claramente que no início era tudo motivação. Até porque o tema riscos é fácil compreender. É um tema que a gente pode considerar, usando essa expressão, institucionalmente correto. Todo mundo quer ter uma boa gestão de riscos em princípio. Só que, de fato, na real, o que a gente percebeu é que a maior parte das áreas não enxergou ali uma entrega de valor, uma agregação. Não conseguiu perceber de que maneira, objetivamente, poderia se beneficiar daquela nova abordagem. Além disso, teve um outro problema também muito importante. As lideranças acabaram não introjetando nas suas agendas, com a mesma importância de outros temas, o tema riscos. Quando nós forçávamos a barra e aquilo era introduzido nas agendas, a discussão até acontecia, mas não era algo espontâneo. Ou seja, a gente não conseguiu sensibilizar da maneira adequada a agenda das lideranças. E por fim, a gente também não conseguiu deixar um legado de capacidade em gerenciamento de riscos. Quer dizer, a par de manuais razoavelmente bem escritos, uma documentação completa e apresentações legais, o que ficou não foi capacidade, foi alguma coisa só para a história. Na prática, pessoal, com isso eu digo para vocês o seguinte, já vivi essa sensação de gap de resultados, de frustração, algumas vezes. E cada vez que isso acontece, como servidor público, é como se a gente ganhasse uma cicatriz, né? A gente vai colecionando essas cicatrizes ao longo do tempo. É claro que essa sistemática negação de resultados acaba trazendo frustração e a gente acaba se perguntando, né? O que tem por trás disso? Qual é a racionalidade disso? Afinal, o problema está comigo ou está com os outros? É um problema de natureza intrínseca, de comportamento meu, do servidor? Ou é um problema do sistema, do contexto, enfim, da máquina como um todo? O que eu faço com essa problemática? Para ajudar a gente a refletir um pouquinho sobre isso, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco as etapas que classicamente acompanham a trajetória do servidor na sua carreira no servidor público. O servidor ele ingressa no setor público naquilo que a gente chama de estágio 1. Esse estágio 1 a gente resolveu denominar de ingenuidade e romantismo. O que acontece no estágio 1? O nível de motivação para transformar está lá em cima. A gente está cheio de gás. E o nível de consciência sobre as barreiras, por outro lado, está lá embaixo. Então existe uma distância muito grande entre motivação e consciência de contexto. Nesse momento, a gente acaba enxergando nas pessoas as dificuldades, ou seja, eu quero transformar, as pessoas ou algumas pessoas não querem. Então eu entendo que, equacionando o problema dessas pessoas, tudo vai ser resolvido. Eu posso até citar para vocês um exemplo pessoal que eu vivi no início da minha carreira. Um dos assuntos importantes, eu trabalhava naquela ocasião no tema de contabilidade pública, e um dos assuntos, uma das necessidades importantes, era reduzir, de preferência, a níveis mínimos os chamados restos a pagar. Porque são, enfim, saldos contábeis de orçamentos de exercícios anteriores, de compromissos passados, que acabam, de uma certa maneira, intoxicando, comprometendo a execução orçamentária dos exercícios subsequentes, mas o aspecto técnico não interessa muito. O que interessa é que existia essa proposição, e eu acreditava muito nisso. E quando eu enfrentava alguma resistência de colegas, e às vezes de chefes, de lideranças, eu pensava sempre assim, não, o problema é que as pessoas provavelmente não estão compreendendo no plano técnico essa necessidade. E assim, uma vez que elas passem a compreender ou até sejam substituídas com o tempo, dentro de um compasso natural, tudo vai se resolver. A segunda etapa é a que a gente chama da racionalização e frustração. Então a gente sai do estágio 1 e o nosso nível de consciência sobre as barreiras ele começa a aumentar, a gente já entende o que está acontecendo e o nosso nível de motivação vai diminuindo. Essas curvas ainda não se encontraram, mas estão próximas. Então é um momento que a gente começa a concluir que o problema não são pessoas, o problema é o sistema que não quer mudar. É uma coisa muito mais contextual do que o comportamento isolado de uma ou duas pessoas. Eu tenho também um bom exemplo sobre isso. Num dado momento da minha carreira, eu estava envolvido na coordenação dos esforços de muitas unidades no tema chamado gestão patrimonial, a gestão dos bens móveis permanentes. Quando a gente fala em setor público, gerir
os bens, esse acervo de bens, é algo muito importante, não só sobre o aspecto econômico, até sobre o aspecto estratégico. E eu percebi uma grande dificuldade para as unidades de fato cumprirem procedimentos que não eram complexos, estavam relativamente bem escritos. Era uma dificuldade quase que intransponível. Foi quando eu comecei a perceber o que existia por trás. Na verdade, as lideranças não entendiam nas unidades que a gestão patrimonial era algo relevante. Tinha muitos outros temas considerados mais importantes. E a reação a isso, a consequência disso, é que os gestores que tomavam conta desse assunto, não raro eram os menos experientes, os mais novos, e que também, via de regra, acabavam acumulando muitas outras atribuições. E com isso o assunto não tinha a importância necessária, ou seja, era uma questão sistêmica. Não era o comportamento de um ou outro gestor, de uma ou outra liderança, era um entendimento sistêmico sobre a gestão patrimonial. E aí a gente migra para a etapa 3, o estágio 3, que a gente chama de resignação e autoconforto. É o momento em que o posicionamento dessas curvas se inverte, ou seja, se a gente raciocinar proporcionalmente, o meu nível de motivação está muito abaixo do meu nível de consciência sobre as barreiras, que agora é muito elevado. Nesse momento, a gente julga que é muito caro remover os obstáculos para fazer as transformações que precisam ser feitas, que a gente julga que são necessárias. Eu também tenho uma situação que eu vivi que acho que espelha muito isso. Numa determinada situação, eu estava diante do desafio de melhorar, de transformar o processo de concessão e pagamento de diárias e passagens, que é algo muito importante para determinados órgãos, cujo efetivo precisa se deslocar pelo território nacional. E naquela oportunidade, o desafio era porque as áreas usuárias consideravam o processo ineficiente, muito lento e burocrático. A área de conferência, que cuidava da parte de compliance, achava que o processo ainda poderia ser mais rigoroso, e as lideranças, olhando tudo aquilo, entenderam que o processo precisava ser transformado. Bom, começamos o trabalho, depois de muita entrevista, muita imersão, muita análise, a gente começou a perceber que a situação era um pouco diferente. Na verdade, as áreas usuárias queriam absoluta flexibilidade sem qualquer atenção para aspectos legais. As áreas de conferência, ou a área de conferência, queria que o processo obedecesse uma legalidade cega a despeito de qualquer ineficiência do processo, e as autoridades, as lideranças, não estavam tão sensibilizadas assim para a importância daquele processo e para o impacto nos serviços daquele órgão. Moral da história, a conclusão que eu cheguei é que não valia a pena correr os riscos que eram legais e políticos para mexer com algo que ia, na verdade, impactar tanta gente. Era mais fácil não fazer nada naquele momento. Na verdade, a percepção dominante é de que a gente sempre fica com os resultados abaixo das expectativas nas transformações e, ao mesmo tempo, o desgaste envolvido é muito superior à nossa expectativa inicial. Ou seja, isso acaba reforçando aquele dilema, aquele conflito que a gente comentou no início entre o não vale a pena efetivamente conduzir, eu não quero e eu não consigo fazer as transformações que são necessárias, e a postura de não, vale a pena, efetivamente, eu posso, eu consigo e é preciso perseverar na busca de resultados. Esse conflito é o grande dilema que acompanha o servidor público, como a gente comentou. E eu acho que diante dessa problemática, é natural que vocês perguntem, mas tem solução? Tem um caminho viável para isso? A gente acredita fortemente que sim. E acreditamos que, com base na nossa experiência, é possível trilhar um caminho com resultados melhores. E a proposta do programa é justamente essa, levar você na experiência, na trilha desse caminho para resultados melhores. Na prática, correndo o risco de dar um certo spoiler sobre o que vem por aí, a gente acredita que a coisa diz respeito a como fazer as transformações sofrendo menos. É uma questão muito de mindset, de programação mental. Afinal, como já disse Einstein, insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes.